Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho para que a doutora Vanessa entre, que é a nossa convidada de hoje. A doutora Vanessa entrou. Oi, Boa noite. tudo bom? Tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira live em alusão ao Outubro Roxo, que é o mês de conscientização sobre o TDL, né? E a nossa primeira live vai ser muito especial, vai ser com a doutora Vanessa, que é uma foniatra queridíssima que apoia o coletivo em muitas das nossas ações e nos aguenta também no privado, tirando dúvidas e pedindo ajuda. E é um prazer tê-la aqui, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho sobre o coletivo primeiro, tá? Então, o coletivo Juntos pelo TDL, ele é uma iniciativa tanto de mães voluntárias quanto de indivíduos com TDL. E o nosso objetivo é lutar pela visibilidade e direitos das pessoas com TDL, certo? Então, o TDL ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete em média uma a cada 12 pessoas, 12 indivíduos, né? E essa prevalência, ela sem dúvida supera a do transtorno do espectro do autismo. É definido por dificuldades persistentes na compreensão e na expressão da linguagem, e essa dificuldade ela não pode ser justificada por nenhum outro motivo. Então, não é transtorno do espectro do autismo, não é deficiência intelectual, não é nenhuma síndrome, certo? Ele já foi chamado de DEL no Brasil, mas após um consenso mundial chamado Catalyse, o nome foi transformado em transtorno do desenvolvimento da linguagem, né? Ainda não está no DSM-5, mas está no CID-11 com o número de 6A01.2, né? A preocupação é que o TDL é muito prevalente, mas apesar de pouco conhecido, nós não conseguimos políticas públicas, não conseguimos direitos para que essas crianças consigam exercer todo o seu potencial e ter todo o apoio que elas precisam, tá? O coletivo ele está fazendo lives mensais sobre o assunto, né? Que vocês podem assistir tanto aqui, desculpa, no Instagram, quanto no nosso canal no YouTube. E essas lives, elas vão ficar gravadas, tá? Por favor, assistam e compartilhem. E nesse mês de outubro, nós teremos lives semanais, sempre às sextas, tá? Em alusão ao mês de conscientização, né? E a nossa primeira live, como eu já falei, vai ser com a doutora Vanessa. Eu tenho uma colinha aqui, gente, para falar um pouco sobre ela, né? Então, a doutora Vanessa é médica, otorrinolaringologista e foniatra. Ela é mestre e doutoranda em distúrbios da comunicação humana pela PUC de São Paulo. É professora do aprimoramento em foniatria da DERDIC da PUC. É professora do curso extensivo em foniatria, avançado em linguagem, avançado em aprendizagem da ABOL e é membro do departamento de foniatria da ABOL. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço e assim é muito bom poder falar sobre ele e divulgar. Acho que todo mundo que está assistindo que puder ajudar a gente a divulgar sobre o assunto, porque como você mesmo disse, né, Lorena, é um assunto tão privado e tão pouco conhecido ainda, né, e tão pouco falado, e a gente recebe no consultório pessoas que não sabem, nunca ouviram falar. E às vezes crianças grandes, né, adolescentes, que fizeram uma trajetória muito sofrida e aí chega com 15, 16 anos e aí, assim, já recebeu um monte de diagnóstico e está patinando. É um sofrimento extremo. Então, o que a gente quer é que o TDL seja visto, que seja pensado sobre esse diagnóstico o quanto antes, né? Com certeza. E assim, quanto mais diagnósticos essa pessoa recebe ao longo da vida, mais difícil até de conseguir se identificar depois com o TDL, né? Então, por isso que é importante que
os profissionais tenham conhecimento sobre o assunto, que as famílias também fiquem com a pulguinha atrás da orelha, que pesquisem e falem com o profissional que esteja atendendo, né? Olha, você já ouviu falar em TDL? Será que não pode ser? Né? Eu acho que isso também ajuda muito. E, doutora, hoje a nossa live vai ser sobre transtornos de aprendizagem e TDL, né? Aí eu vou começar com umas perguntas que nós coletamos com as mães, que são dúvidas corriqueiras, tá? Então, por que que você acha que muitos indivíduos com TDL têm dificuldade na alfabetização? Certo. O TDL é um do desenvolvimento de linguagem, é um transtorno de linguagem, e a linguagem ela tem diversos subsistemas, né? Então, fonológico, então a criança pode ter uma dificuldade de processar bem os sons da língua, de manipular os sons da língua. A criança pode ter dificuldade com vocabulário, vocabulário, né? Então, é muito comum, às vezes, não consegue nomear uma coisa, tem dificuldade de entender e nomear corretamente as coisas, tem dificuldade em colocar, organizar a gramática da língua, então organizar uma frase, na fala, na própria fala, até compreender, muitas vezes, a sintaxe da língua, né? Então, e na pragmática, no contexto, e pensando em semântica, significado, dependendo do contexto, a palavra pode mudar o seu significado. Então, tudo isso pode fazer a criança de formas diferentes. E quando ela vai aprender a ler, ela precisa conseguir processar os sons fonologicamente, ela precisa ter um bom fonológico e ela precisa conseguir correlacionar o som a um código gráfico, que é a letra. É o refinamento de um aprendizado. Isso acontece dentro de uma área de linguagem, né? Então, a gente vê, tem estudos de ressonância funcional que mostram que uma área visual da forma da palavra, ela não aparecia, ela não era ativada até que a pessoa aprenda a ler. E mais do que isso, ela passa a ser mais de acordo com a proficiência de leitura, ou seja, quanto mais fluente essa pessoa está na leitura, seja ela um adulto, seja ela uma criança que está aprendendo a ler. Então, e esta área, ela é uma área que fica na posição do nosso lobo temporal, o lobo que processa essas informações fonológicas, auditivas, dos sons, lobo importante para a linguagem, com o lobo occipital, que é o lobo que processa as informações visuais. E antes dela estar ativada, não é que ela não existia nada naquela região, era uma região que decodificava, ou seja, significava objetos, suas funções, expressões faciais, funções. Então, era uma área que antes significava outras coisas, assim, né? Expressões faciais, objetos, numa função determinada. E agora, se ela escrever, essa criança vai refinamento dessa área para poder a um código gráfico, que às vezes é muito parecido um com o outro, né? Você pegar o P e o B, por exemplo, ou o D, né? Então, assim, muito parecido, e a criança aprende, por exemplo, que uma cadeira, tanto faz se ela está de ponta cadeira ou não, e agora não, ela tem que entender que aquele pauzinho com aquela barriguinha, se a barriguinha estiver em cima, Significado. som, se a barriguinha estiver do é outro som, se estiver embaixo é outro som. Então, é um refinamento. Ela tem uma dificuldade em linguagem, processar essas informações, ou de processar as informações auditivas e correlacionar com as visuais de uma forma muito perfeita, ela pode ter dificuldade de processação. Então, isso não é tão infrequente. Mas não é só isso, né? Às vezes, não. Às vezes, a criança com DDL não tem essa dificuldade. Porque também depende do subsistema que está mais acometido. Exatamente. Então, é um quadro clínico que é variável, né, de acordo com as áreas da linguagem afetadas, os subsistemas da linguagem afetados, mas a própria questão da compreensão, ela já afeta A minha bastante, né, a dificuldade na... tá, Tá, tá falhando bastante, deixa eu doutora. ver o que pode.
pode trocar de lugar. Estranho. Vamos ver se vou segurar ele. Melhorou? Melhorou. Ai, Pronto. tá. Então, eu estava falando sobre a questão da compreensão, né? Então, essa dificuldade na compreensão, ela também pode gerar dificuldade na interpretação de texto, né, doutora? Então, é exatamente. Na verdade, é o mesmo raciocínio. Tá falhando ainda a minha voz? Agora melhorou. Segura. É o mesmo raciocínio, né? Então, assim, se a criança tem uma dificuldade, por exemplo, em vocabulário, ela pode ter dificuldade quando ela está. A Simone outro dia falou alguma coisa em uma live que acho que essa analogia de você fazer uma analogia com uma criança, um TDL, como uma pessoa que tá, não é um falante de uma língua que quer interpretar uma outra língua, dá certo para tudo. Então, quando você vai ler um texto numa língua que você conhece, por exemplo, o inglês, só que tem palavras que você não conhece, a gente consegue deduzir diante de um contexto. Então, a gente até aprimora nosso vocabulário, adquire vocabulário através do contexto, da leitura. Mas a criança que tem uma dificuldade em vocabulário, ou seja, se eu tiver uma dificuldade em um monte de palavras ali, de significar, vai ser muito mais difícil eu interpretar aquele texto, certo? De inglês, vou ter que ir lá no dicionário toda hora. Se você tiver uma dificuldade pragmática, de contexto, porque assim, quando você fala às vezes uma expressão, por exemplo, eu tô aqui de vela, né? Ou então acende a vela, é a mesma palavra. Mas se você tiver uma dificuldade de perceber que dependendo do contexto, essa palavra é um outro significado, você pode ter dificuldade na compreensão, né, de texto. Eu tenho a impressão que ainda está falhando, né? Não, já melhorou muito. Está praticamente normal. Eu fico. Agora, isso impacta também muito na escola, por exemplo, na elaboração, né, da prova, na elaboração dos textos. Essa importância dos professores conhecerem o TDL, saberem que eles têm alunos com TDL na classe, para justamente tentar evitar essas palavras que podem ter dupla interpretação, sempre se certificar de que a criança compreendeu o significado daquilo, né? Sim, Lorena, tem uma coisa que eu vejo muito no consultório. Crianças maiores, né? Chegam por questões de aprendizagem, às vezes tiveram alguma dificuldade de alfabetização, e aí teve a pandemia, fica aquela coisa. Às vezes não teve um atraso grande de fala, sabe? Muitas não tiveram, às vezes até falou, os marcos foram aqui. Mas é uma criança que fala um pouco menos, que tem vocabulário na fala, que não estrutura tão bem a sua fala, mas que passa desapercebido. E isso, às vezes, as questões de linguagem não são tão graves até a ponto dela receber um diagnóstico de TPL quando menor. Só que existem questões linguísticas, e a hora que essa criança tem que interpretar um texto, que ela tem que ser capaz de inferir um significado, como eu acabei de dizer, algo que ela conhece, ela tem que ser capaz de perceber sintaxe, estruturar, por exemplo, se eu falasse assim, João e Maria foram numa loja comprar um chapéu. Só tinha um chapéu azul. Ela gostava do azul. Ele preferia em outra loja. Ou então, se for ela e ela, né? O que se ele se refere, isso pode ser uma grande dificuldade para uma criança com TDL. É uma sutileza, assim, mas isso tudo pode causar uma dificuldade de interpretação. Primeiro, a criança começa a aprender a ler com frases simples, que é inferior ao que ela entende de linguagem. Né? São coisas muito fáceis. À medida que ela progride na leitura, ela já começa a entender a leitura. Né? Então, ela vai começar a ler texto que é muito superior para ela no conteúdo linguístico do que ela tem numa linguagem falada coloquial, habitual, de dia a dia.
E isso, para uma criança que tem uma dificuldade em linguagem, pode ser um grande problema. Ela não consegue interpretar. Só que o texto, para ser interpretado, tem todas as matérias na escola. Então, às vezes, a criança tem diversas matérias. E aí tem um estudo muito bacana que foi visto que essas crianças, às vezes, que não tiveram diagnóstico de TDL, que têm questões de compreensão, e que cada vez foi agravando mais, a ponto de começar a gerar uma série de repercussões psíquicas, né? Essa criança, a família, gastos e acha ativo, que na verdade já tinha uma habilidade ruim de linguagem na educação infantil mais cedo, mas eram sutilezas. E inclusive, esse trabalho sugere que as escolas tenham avaliações de linguagem, rastreios de linguagem com especialistas, fonoaudiólogos, e tem escolas que têm, mas isso foi se perdendo, um rastreio único, mas um segmento de acompanhamento, para observar crianças de risco para mais tarde ter questões de aprendizagem escolar, compreensão de conteúdo, sabe? Nossa, isso sem dúvida ajudaria muito, né? A percepção precoce e a atuação precoce de pedagogos, enfim, né? Seria fantástico. Pena que tá falhando, eu vou ter que segurar. Eu acho que eu apoio, piora. Mas falha, tá falhando ainda quando eu falo? Quando segura, fica bom. Eu vou segurar. Vamos empatar que eu também tô segurando o meu, tá tudo certo. Então, vamos lá. Uma outra pergunta que eu recebi foi sobre as dificuldades na matemática. Então a origem é a mesma, né? Então, na verdade, a matemática tem algumas diferenças, mas isso tem relação, né? A interpretação de texto, do problema. É o meu áudio, eu acho que tá ruim, né, Lorena? Mas agora tá bom, segurando fica bom. Tá. Então, assim, tem sim a mesma causa, uma das causas é a interpretação de texto, mas não é só isso, tá? Matemática, a gente tem duas grandes redes neurais que tratam de matemática aí no cérebro, que são anatomicamente separadas, entre aspas, porque funcionalmente elas estão interligadas. Uma delas se apoia muito nas áreas de linguagem, que é aquela rede de processamento verbal, assim, por exemplo, quando você processa uma informação, se eu falar assim para você, 2 mais 2 é 4. Você não precisou ficar manipulando mentalmente o número, certo? Quando você era menor, você precisou. Quando era uma criança pequena, ela precisou entender que 2 são 2, junta dá 4, né? Essa manipulação mental é uma rede que faz mais. Mas essa coisa que você já gravou, igual tabuada, quando você já decorou a tabuada, você se apoia muito na rede de linguagem. É importante para você fazer cálculos rápidos. É importante que você tenha que você consiga fazer isso. E dependendo da tarefa matemática, você utiliza as duas redes, né? Essa rede de manipulação numérica, ela também é sobreposta com redes de percepção de tempo e espaço, né? Porque a gente tem na nossa cabeça uma reta mental de números, né? Então vai do número menor, vai seguindo até o número maior. 1, 2, 3, 4. E é meio que espacial e também temporal. Então, existe uma sobreposição cerebral das áreas que lidam com números e que lidam com tempo e espaço. Por isso que às vezes a criança também tem dificuldade de percepção de ontem, hoje, amanhã, além do momento que ela está de idade, assim, cronológica, percepção espacial, pode ter alterações em percepção visoespacial também. E isso pode ter relação, sim, com o problema de matemática também, né? Além das questões de funções executivas, né? Além que as funções executivas sempre, né? Inclusive essa área que eu te falei da forma da palavra, hoje, antigamente se pensava um pouquinho diferente, hoje ela é considerada uma área de linguagem também, mesmo. E também uma área que participa da rede de atenção, sabe? Então, as funções executivas em tudo que a gente vai fazer, você ter atenção na hora de trabalho, tudo isso é importante.
Dúvida. Doutora, em relação às trocas de letras, né? Elas são em decorrência do TDL ou é algo que é assim muito comum na alfabetização? Então, trocar letra acontece na alfabetização, principalmente inverter, né? Você inverter as letras. Ó, se a gente pensar isso que eu falei da cadeira, eu sempre dou esse exemplo da cadeira, né? Se você pensar numa cadeira, se ela tiver de ponta cabeça, de qualquer lado que ela tiver, ela é Sempre uma vai ser uma cadeira, cadeira. né? E quando você tem que mudar essa percepção, refinar essa percepção, é natural que uma criança que ainda está aprendendo espelhe. Para ela é natural que aquilo seja praticamente a mesma coisa. É do funcionamento do cérebro dela. Alguém tem que ir lá ensinar ela que aquilo significa outra coisa. Só que isso passa rápido. Isso não é algo que vai durar para sempre, né? Então, isso, conforme ela está se alfabetizando, ela vai passar por isso. Acontece que a criança com TDL pode permanecer com isso por mais tempo, ter mais dificuldade, porque esse refinamento dessa área cerebral é um pouquinho mais difícil de acontecer, sabe? Pelas questões de linguagem. Tem algumas letras, algumas trocas de letras na escrita que a gente tem que ficar muito atento. Eu recebi um paciente de 18 anos no consultório que marcou uma avaliação foniátrica. E a queixa dele é um menino extremamente inteligente, uma graça, um menino assim, um rapaz. E a queixa dele é que, apesar de ele já ter tido muita dificuldade, ele já está muito melhor, ele ainda troca algumas letras. E aí, quando eu fui ver quais as letras, o D com T, o P com D, são letras assim, que se a gente fala, som, não, e se você fala visualmente é o mesmo, mas é a escuta que é ligeiramente diferente. Essas letras que são, a gente chama de surdo sonoro, né? Que um você vocaliza, usa corda vocal e outro não. São letras que não é para você ter troca, porque você tem que perceber bem essa diferença. Elas não são parecidas visualmente, elas são parecidas no som apenas. Bom, resumindo, esse menino não é um TDL, ele tinha uma perda auditiva moderada, bilateral, que nunca foi identificada antes. Então, olha também a importância da gente fazer uma avaliação adequada, de ver a audição, né? De entender que perda de audição não é só profunda, enfim. Então, tem muitas coisas. Além disso, a respiração, o sono, né? Então, uma criança que não dorme bem, ela não consegue se concentrar, ela não consegue aprender no dia seguinte. Afeta tudo. E tem algumas trocas que são trocas que quem trabalha com criança tem que ficar alerta, sabe? Então, trocas de letras surdo, sonoro, o G e o K, né? Essa, que só tem uma distinção pelo som, precisa investigar se essa criança está escutando bem. Se estiver escutando bem, sabe os certos sons que ela escuta. Então, não é comum trocas ficarem persistindo. Isso não é comum. Tá? Então, as trocas que acontecem têm que ser rapidamente superadas no período da alfabetização. Perfeito. Doutora, qual que é a importância da memória de trabalho para a alfabetização da criança e como o professor pode facilitar esse processo, esse acesso, né? Bom, vamos lá. Se você estiver lendo um texto, Lorena, vamos supor que você está lendo lá alguma coisa, e aí você começa a pensar em outra coisa, e você foi lendo, você se distraiu. E aí você começa a ler outro parágrafo e você vê que não tem muito sentido. Aí você fala, não, deixa eu voltar, retomar, reler aquilo que eu li, para depois eu conseguir entender. Então, isso chama você monitorar a sua compreensão. Você fazer esse monitoramento de compreensão, você perceber que você leu algo que tem a ver com aquilo que você está lendo em seguida, relacionar essas coisas, faz parte do nosso trabalho de memória de trabalho. Certo? Porque se você não for capaz de monitorar a tua compreensão o tempo inteiro durante uma leitura,
você começa a ler, 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 mesmo que você não está entendendo, você não vai fazer a leitura, você não vai ter essa capacidade de pensar sobre aquilo que você está lendo, nem de associar o que você está lendo com seus conhecimentos. Você precisa conseguir fazer esse processamento mental e memória de trabalho. E durante, por exemplo, uma leitura de um texto longo, você requer usa muito a memória de trabalho, né? Então, assim, como que dá para ajudar um aluno com TDL nessa leitura? Quais as alternativas? O que que a gente podia fazer? Então, a primeira coisa é dar um texto muito longo para ele ler inteiro de uma vez, não dá, né? Então, você diminui esse texto, então você dá pequenos trechos, né? O ideal é que essa leitura seja muito mais simples quando você quer passar um conteúdo, quando você quer fazer uma avaliação, tá? Mas você pode, num processo terapêutico, que é diferente, de você colocar e ir aumentando a complexidade de acordo com a criança, como ela vai evoluindo. Porque é importante também que ela evolua. Mas não dá para você dar trechos longos. Você tem que dar trechos pequenos, ela tem que ler, ela tem que contar para você o que ela entendeu, você tem que ter certeza que ela teve compreensão daquilo para partir para o próximo e conseguir associar. Então, isso é uma forma de ajudar. Uma outra forma, assim, memória de trabalho é algo importante para tudo, até para a nossa memória de longo prazo. Então, a criança ter mais vivências com aquilo. Então, se ela tem, geralmente essas crianças têm dificuldade em memória de trabalho auditiva, atenção auditiva. Então, se você coloca outras informações visuais, táteis, então, por exemplo, crianças têm muita dificuldade na alfabetização. Você colocar aquelas imagens de alto relevos, tem apostilas que fazem isso, que ela pode sentir a letra, ouvir o som, ver como é que a boca faz na hora que faz. Então, você associar outras entradas sensoriais, você melhora a capacidade dela de memorizar aquilo. Porque geralmente a memória, principalmente de trabalho auditiva, fonológica, é a mais comprometida. Perfeito, perfeito. Também, por exemplo, eu coloco várias questões numa mesma página, tem um texto no começo com várias questões e tem questões na parte de trás da folha, né? Então a criança tem que virar a folha, ler o texto, voltar a folha de novo. Então, assim, ele já gastou tanto das funções executivas que ele acaba não conseguindo fazer aquilo que ele se propôs a fazer, né? E de fato demonstrar que ele conhece, que ele sabe. É isso aí, porque isso é uma outra coisa. A criança sabe, e aí existe um cansaço, um desgaste enorme mental só para ela compreender um trecho de um texto que cai ali numa prova de história. Porque aquilo gasta tanto dela, é o que você falou. Ela gasta tanto aquilo que a hora que ela vai ter que elaborar uma resposta, ela também tem que elaborar. E também ela precisa elaborar a sintaxe, como ela vai responder. Então passa a ser muito difícil. Por exemplo, às vezes a escola exige respostas claras e completas, né? Essa criança é muito difícil, sabe? Como é que ela vai para dizer, se ela responder simples, de uma forma como ela entendeu, é muito melhor, ela vai conseguir pelo menos mostrar que ela está entendendo o conteúdo Isso. que está sendo passado. E ainda tem a questão da escrita, né? Que essa coordenação motora fina, ela pode estar comprometida. Imagina, a criança gastou toda a habilidade dela na primeira questão, mas ela ainda tem mais 10 para responder. Até, na verdade, a praxia grafomotora. Às vezes, até hoje, de uma criança assim. A coordenação motora não era ruim, a pega do lápis é muito boa, mas a praxia era muito alterada. E essas áreas que fazem a manipulação fina dos dedos, né, assim, movimentos finos, também fazem movimentos orais, né, e verbais de fala. Então, é comum as crianças terem uma dificuldade ou na coordenação fina, ou na praxia grafomotora, na organização espacial do plano gráfico. Isso também afeta a matemática, sabe? Porque às vezes a criança não consegue organizar bem o cálculo. Então, a professora organizar para ele, primeiro o cálculo, divide a folha, primeiro aqui, depois aqui, tudo isso faz diferença. Aquele número que sobe, que empresta do vizinho. Exato. Então, assim, ó, sabe qual que é?
como o TDL é algo que é extremamente heterogêneo, né? Cada criança tem um funcionamento. Não adianta, eu pego muito isso, tá? Quando as crianças chegam para mim, que já são adolescentes e que têm dificuldade, às vezes, de compreender, né, os textos, às vezes a escola já fez prova adaptada e está grifado lá, com amarelinho lá, né? Marca texto as palavras importantes. Mas muitas vezes não adianta só isso. Não adianta só grifar a palavra importante, porque às vezes a criança não entende o significado daquela palavra. Às vezes ela não entende os ligantes, sabe? Não é só os principais. Então, às vezes ela não entende a que se referiu, é o pronome que veio depois, entendeu? Mas ela sabe contudo. Outro dia uma criança me disse, uma menina inteligentíssima, 14 anos, tem TDL, não tinha diagnóstico, eu fechei agora com 14 anos. E ela me disse o seguinte, sabe? Ela falou para mim, doutora, tem um professor que coloca lá o PowerPoint, não sei o quê, e ele vai falando, eu não entendo muito, mas ele vai mostrando, aí eu consigo entender, eu adoro essa aula. Tem um outro professor, porque eles são maiores, né? Tem vários professores. Ele chega e ele só vai falando a matéria. Ele fala, fala. Eu não entendo nada, eu não consigo entender nada, fica tudo confuso na minha cabeça, sabe? Ela falou, ela fala. Então, quando a gente vai ver sobre inclusão e a gente vê os trabalhos que fazem sobre inclusão em outros países e tal, e todos os trabalhos mostram que não é só os pais, a escola, os terapeutas, os alunos também têm que ser ouvidos, sabe? Eles também participam do processo de inclusão. Principalmente quando eles vão crescendo, eles têm clareza, eles sabem dizer o que eles sentem. E é assim, é tão claro que é só ouvir o que ela está falando, né? Por que todo mundo não coloca o apoio visual de uma forma mais clara para que essa criança consiga entender melhor? E na verdade o apoio visual é importante para todos, né? Quanto mais entradas sensoriais, melhor o aprendizado. Para Então, acaba que todo mundo, ajuda todo mundo, né? para qualquer um que possa, né? A Adriana está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim, tá Eu bom? estou preocupada com o meu som, meu áudio, tô achando que Mas tá dando para entender. ai, meu Fique Deus, tranquila. trocar de celular. Se fosse no Não, tá dando computador, para entender. Fique tranquila. tá bom. É, a Simone está respondendo, tá? Alguém perguntou aqui se um aluno com TDL pode ficar reprovado. Bom, aí agora a gente pensa em alguma coisa. O que eu penso, tá? Que isso não existe assim, uma lei escrito TDL, mas eu, na concepção, penso o seguinte: TDL é um transtorno de neurodesenvolvimento que impacta na aprendizagem. Tudo que a gente está falando de aprendizagem, a gente não está falando de simples dificuldade, tá? Por que eu estou falando isso? Porque em artigos em inglês, quando a gente vai ler, e lá está escrito dificuldade, learning ability, a learning abilities nos Estados Unidos, a escola identifica ability e tudo mais, obrigatoriamente, essa criança vai ser super bem assistida. Aqui a gente tem um problema sério que, apesar da Simone sempre falou isso, está na lei, né, que toda criança tem que aprender e tudo mais, infelizmente, a gente acaba tendo que colocar, às vezes, um CID, um diagnóstico. E eu considero o seguinte, que a criança tem problemas de aprendizagem escolar persistente, que impactam, mesmo com todo cuidado, com a terapia, mesmo que a base do PDL é um transtorno de aprendizagem. E sendo um transtorno de aprendizagem, ela merece todo o cuidado. E ela precisa ser incluída e passar de ano. Se for uma tá ruim, Agora, melhorou. tá. E passar de ano na escola, no caso dos meus pacientes, eu vou entender o que vai ser melhor para ela, entendeu? Para ela, para a família. Será que ela está com os amigos, a criança de 14, 15 anos, vai ficar reprovada, vai ser pior do que ela já está sendo.
assistindo. Então, acho que depende de cada caso. A criança vai entrar na escola, dá para ela entrar no pré ao invés do primeiro ano? Melhor. Então, acho que depende de cada caso, sabe? A Simone falou uma coisa importante, ela falou que tem que reprovar a escola. Você sabe, É porque Simone? algumas vezes a escola ela espera o diagnóstico para conseguir agir com aquela criança. E na verdade o que a gente precisa observar são as características individuais, né? Mesmo três crianças com, por exemplo, TEA, não vão ter as mesmas necessidades escolares, né? Cada uma vai ter a sua dificuldade. Com TDL a mesma coisa. Então o que importa é olhar para a criança. Agora, hoje eu atendi um paciente que a mãe é professora e que a mãe faz parte, é uma professora que faz parte da coordenação pedagógica da escola e que tem uma criança que precisa de uma atenção para aprender. E aí a gente ficou conversando assim o quanto é difícil de todos os lados, porque assim tem um trabalho que chama Caminho para a Inclusão, que foi feito um trabalho de pesquisa em 4 países da Europa, nas escolas, sobre inclusão, como fazer e tal. E a gente vê tudo isso, né? É muito difícil você fazer uma inclusão real numa sala de aula com muitos alunos, em que o professor tem que dar conta de um monte de coisa. E aí a gente fala assim, não, então, precisa de mais de um professor, precisa fazer metodologia ativa, precisa transformar salas em salas de recurso para todo mundo. Enfim, a gente, né? Só que daí a escola precisa ter uma baita infraestrutura, precisa ter dinheiro para isso, e às vezes é uma escola particular, por exemplo, né? Falando de escola particular, e é numa região que as pessoas não têm condição de pagar uma escola um pouco maior, mas então assim, é tudo muito complexo, mas as escolas que podem têm que fazer. E depende muito da vontade também da escola, dos pedagogos, do professor da sala de aula, dos pais estarem envolvidos, sabe? É uma luta ainda, mas eu acredito que está no processo. E existe uma outra luta também, que é em relação ao comportamento da criança com TDL dentro da sala de aula, né? Então, algumas vezes, quando a criança não consegue compreender o que está sendo dito, ela vai extravasar de outra forma, né? Então, ela vai se comportar mal, ela vai achar que ela está num ambiente que não é para ela se concentrar e ficar quietinha, e enfim. E outra questão é quando ela não consegue ser compreendida também, né? Então, assim, a questão escolar, ela vai muito além. Ela vai além só da questão do aprendizado. Ela também vai para a inclusão, para a socialização, para o fato da criança ter amigos, né? Uma coisa que eu percebi muito, assim, na minha jornada TDL, diante da escola, é que quando meu filho teve amigos com pais que estimulavam a inclusão, né, que diziam, ó, eu quero que você dê atenção para o fulano, que você chame ele para ir para o seu grupo, que você pergunte se ele quer brincar. Ele se tornou também mais feliz, né, no ambiente escolar. Então, uma criança feliz, ela sem dúvida consegue aprender mais. Inclusão é isso, é um processo social mesmo. Outro dia também, vou dar um exemplo, eu gosto de dar alguns exemplos de atendimento no dia a dia, prática. Uma criança estava com diagnóstico de toque, tá? Porque ela não queria ter contato com nada ali da leitura, de nada, e aí ela não era uma menina, não nada de mal educada, é uma boazinha, uma gracinha, toda meiga, afetiva, mas ela não queria, e aí eles estavam com a coisa do TOD, e a escola achava que era TOD. Só que daí, para mim, eu investiguei e tal, e vi que ela realmente tinha uma questão muito, muito grave na decodificação, da leitura e da escrita, e pedi um exame lá específico, e ela tinha uma crise convulsiva localizada na área visual da forma da palavra. Ou seja, ela tinha uma questão neurológica, provavelmente alteração na circuitaria cerebral, aquelas regiões que fazem essa associação do som ao código gráfico, só que não era uma crise focal, então não é uma coisa que ela sai convulsionando, estremilicando. Eram crises, disparos que aconteciam no sono, inclusive. E aí
foi muito importante para tratar e para esclarecer a escola. Então, a gente fez um movimento de conversar, esclarecer as questões, para ela se olhar diferente. E, além de tudo, ela estava já se sentindo mal com as amigas, estava muito ruim. Então, assim, foi um trabalho de conscientização para toda a escola, para a sala de aula, para os pais. Os pais participaram, a escola foi extremamente acolhedora. Então, eu falo, tem escolas extremamente acolhedoras. E, assim, pediram opinião como fazer para os alunos, né, sem expor essa. E aí, uma das sugestões que eu dei foi a leitura do livro que Simone escreveu, sabe? Eu falei, é um livro que podia espalhar um pouquinho, né? Enfim, Sem dúvida. então, assim, por isso que eu acho que a gente tem que espalhar as informações mesmo, né? Exato. O livro ele ilustra bem, né, a realidade de uma criança com TDL, a vontade que ela tem de interagir, de ter amigos, mas a dificuldade de conseguir fazer isso de forma efetiva. É realmente bem legal. Doutora, outra questão: qual a importância do reforço positivo, elogio ou incentivo para a criança com TDL no ambiente escolar? Ai, elas estão falando que o som tá muito ruim, tô triste. Eu vou jogar fora o celular, Não, vou comprar outro, porque eu acho que é o meu áudio, deve ser. pode Bom, ser a internet também. pode ser, mas eu não tô conseguindo ver que tem sinal aí aqui, viu? De repente trocar o Wi-Fi pela rede. Não, Vamos ver, vamos ver. Troquei, voltou, não sei, vamos ver. não sei. Aqui a Bom, Edivânia está perguntando, a Nadi Souza está falando, tem. falou, tá? Do reforço positivo, não perdi. Ah, tá. Ó, o reforço positivo, a mesma importância que tem pra gente, para todos nós, né? Se você, se você é valorizado na sua conquista, não é verdade? Você tem muito mais gana, prazer para fazer aquilo. E a criança precisa de vontade de fazer algo. Isso dá mais atenção, mais foco. Ela precisa ter emoções positivas quando ela faz aquilo, e não negativas, que é o mais comum de acontecer com a criança com TDL que não é olhada, certo? E aí, quando. Algumas começam a ter até recusa escolar, né? Então, dor de cabeça, dor de barriga, dor na perna, para não ir para a escola, justamente por conta disso, porque sabem que lá vai ser um ambiente super desafiador em muitos aspectos. Então, pode falar. Minha paciente, minha Thaís, obrigada, Sá. Então, o reforço positivo que dê o mérito do ganho dela. Para isso, você não pode exigir algo tão complexo para ela que desgaste muito que ela não vai conseguir, certo? Então tem Certo. que ter um cuidado para que ela vá avançando etapas e degraus. O que eu fico triste, que eu atendo crianças grandes, que infelizmente não foram vistas, invisíveis, negligenciadas, e que se elas fossem vistas menores, elas não estariam num tamanho sofrimento quando chega para mim, sabe? E aí é tudo muito mais difícil fazer ela voltar a ter prazer naquilo e repensar tudo aquilo. Então, isso eu fico triste. Acho que por isso que eu considero assim que é muito importante o que vocês estão fazendo. Entendeu? Dar visibilidade para o TDL. Vou dar para quem não sabe, todo mundo escuta falar de autismo. O autismo, transtorno do espectro autista, a prevalência é 1 para 36, certo? 1 para 36 crianças hoje, que já é muito alta. O TDL é 1 para 14 crianças, é muito mais a prevalência. E a maioria das vezes se pensa em autismo, em TDAH e não se pensa em TDL.
Então, isso é muito importante que a gente pense. Quando não é autismo, não é TDAH, fica todo mundo assim, o que é, fica esperando para ver. Ah, não, acho que não é nada, acho que é isso. E aí, quando chega lá com 15 anos, que a criança está zerando em todas as provas da escola, que já está muito triste, entrando em depressão, sofrimento extremo na adolescência, é complicado, entendeu? O nosso desejo é que mais profissionais conheçam, né, o TDL, principalmente os que têm contato inicial com as crianças, então os pediatras. As crianças sempre fazem consulta pelo menos uma vez ao ano com o pediatra, né? Então, se houvesse um rastreio, algo semelhante, os próprios professores que conseguissem perceber na escola e não indicassem só o exame de PAC, né? Para entender se tem alguma. Então, teria que ter realmente, como já teve, como ainda tem algumas escolas, não sei se todas, mas tinha que ter um profissional, fonoaudiólogo, que a escola contratasse para fazer uma avaliação periódica, a cada, sei lá, tempos em tempos, ali nas crianças da educação infantil. Essa é a minha opinião, tá? Para identificar alguma questão, chamar os pais, conversar. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Fazer uma boa avaliação de linguagem, porque às vezes é muito sutil e não e as pessoas não veem, nem a família percebe muitas vezes, sabe? Vê alguma coisa, mas não sabe o que é. Tem pessoas aqui pedindo material sobre TDE. Acho que, Raquel, se você quiser, depois manda um direct e aí eu mando, o pessoal do Juntos pelo TDE, com certeza tem muitos materiais, e aí a gente manda para vocês, tá bom? Porque a gente quer mesmo que divulgue nas escolas, a gente quer porque as escolas precisam ter conhecimento para poder identificar e para poder ajudar as crianças quanto antes. Porque nem sempre os pais têm essa ideia de que é isso que está acontecendo. Muitas vezes essas crianças estão indo fazer avaliação de processamento auditivo, que é o que as crianças, que é o que as escolas pedem. E aí dá alterado, porque essas crianças também têm questões de processamento auditivo, ou não têm, e foi mal feito, enfim, mas tem uma série né, de viés. Só que aí, deu alterado, é isso o problema. Então vamos lá fazer a terapia certa, porque agora vai resolver tudo e não resolve. E aí aumenta o sofrimento. E aí aumenta a angústia de que, então eu não entendo, então eu sou burra, não sei. A criança começa, meu Deus, né? O que eu tenho, sabe? E Então, assim, todo caso tem que ser pensado com muito cuidado quando a gente está falando de crianças, né? E de desenvolvimento, né? Com certeza. E o impacto emocional das crianças nessa repercussão, ela vai ter consequências, pode ter consequências graves no futuro, né? Então, assim, depressão, ansiedade, suicídio, evasão escolar, crianças que acabam não conseguindo fazer amizades, né? Então, é importante se preocupar com tudo isso, se preocupar com a saúde da criança como um todo e para que elas consigam se desenvolver, né? Sim. Agora, essa questão do PAC, doutora, ela é bem comum, assim, de pedidos de escola, né? A gente entende, claro, que foi difundido, né? Foi divulgado o transtorno do processamento auditivo central e que por conta disso acaba sendo uma ideia fora, como se fosse fora da caixa, né? Estou pensando diferente, vou pensar numa avaliação de PAC. E como muitas vezes na criança com TDL vem alterado e estagna naquilo ali, acaba que você perde uma janela, perde um bom tempo de cuidado com essa criança. E a criança acaba fazendo lá 20, 30 sessões de terapia em cabine. E a queixa como foi falado na aula do sábado, né? A queixa é que ele fez terapia, mas ele não melhorou. As queixas são, os problemas são os mesmos. E assim, não quer dizer que vai ter um momento que uma criança com TDL não possa fazer uma terapia em cabine, né? Sim. Então, assim, a questão é a gente entender que o cérebro não é em caixinhas, tá? O funcionamento cerebral interfere um no outro o tempo inteiro. Eu vou aproveitar, tem gente que está pedindo material e tal e tal. Vou aproveitar para, acho que a gente vai aproveitar para dizer que nós estamos fazendo uma campanha, vai ter
uma aula sobre TDL. No dia 19 de outubro, assim que a gente uniu forças aqui, o Juntos pelo TDL, iniciativa deles, principalmente procuraram a gente, eu faço parte da Associação Brasileira de Otorrino do Departamento de Foniatria, o Juntos pelo TDL nos procurou e a gente elaborou, nossa Semana da Foniatria vai ser o tema central TDL, e nós vamos fazer uma aula, serão 3 aulas e uma grande mesa redonda que vai ter espaço para pais, mães, profissionais de saúde se inscreverem. Vai ser transmitido online, mas também terão espaços para ao vivo, tá? Que vai ser na sede da Associação Brasileira de Otorrino. Então, a gente vai ter lá um cafezinho, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai falar sobre TDL aprendizagem, sobre TDL diagnósticos diferenciais, definir melhor o TDL para todo mundo. Então, assim, vai ser um momento que eu acho que bem rico. Quem quiser entender um pouquinho mais de TDL, qualquer profissional pode se inscrever, pais, mães podem se inscrever e participar, que vai ser bem rico, né? Nós vamos postar amanhã, repostar esse lembrete da aula, né? E se vocês puderem repostar também, as pessoas que estão aqui vendo a live, para que alcance muito mais pessoas, né? Para que essa aula seja visível por várias outras pessoas, tá? Lorena, posso só fazer uma pergunta Pode. que eu fico um pouquinho preocupada? Não é preocupada, eu queria que essa mãe fosse buscasse ajuda, né? Que ela é uma criança que tem 3 anos, uma filha que tem 21, sempre falou bem, começou a gaguejar. Veja, importante buscar uma avaliação, tá bom? Profissional. Pode não ser nada demais, nada importante, mas assim, quando a criança falou sempre, sempre bem, ela está agora com 3 anos e 8 e está gaguejando, precisa de um profissional avaliar. Conversa com o pediatra, pede uma avaliação fonoaudiológica, mas precisa um médico também avaliar, tá bom? Se tiver como passar com o pediatra, ótimo. Se não, com o pediatra ou neuropediatra, precisa olhar, tá bom? A gente sabe hoje que tem áreas importantes do cérebro que cuidam da gagueira, que são responsáveis pela gagueira, que cuidam da fluência da fala. Então é importante dar uma olhada como estão essas questões, tá bom? Com certeza. A Nadi falou aqui, levei para a escola o material que a minha filha deu, que a minha fono deu, explicando sobre o TDL e divulguei nos grupos de mães, além de falar na reunião da escola. Os pais, eles precisam fazer esse trabalho de formiguinha, né? Muitas vezes, os pais unidos, eles conseguem mover montanhas, principalmente porque eles estão altamente relacionados àquilo. Então, assim, é na minha casa, eu vejo a dificuldade do meu filho e eu também sei que eu não quero que outras famílias passem pela mesma dificuldade, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa de levar o material, de orientar os professores, porque é assim que a gente multiplica a informação, né? É muito importante, é isso aí. Também queria falar sobre as caminhadas, né, doutora? Sim, deixa eu só falar. Doce Elô, né? Que falou que tá desesperador. Procure um médico, tá? Procure um médico que entenda de gagueira. É isso que eu posso te dizer. Tudo bem, a fono também precisa entender de gagueira. Porque fono de gagueira é algo bem específico, tá? O tratamento é bem específico. Não é toda fono que tem uma formação boa em gagueira. Mas é importante que o médico veja isso. É importante uma investigação médica, tá bom? E calma, tá? Calma. Sobre as caminhadas, né? Então, nós vamos ter a caminhada do Rio de Janeiro, de São Paulo, e aqui em Belém, um encontro de paz. E eu espero que essas caminhadas também consigam levar o nome do TDL bem longe, que mais pessoas conheçam e consigam entender que essas crianças existem, né? Que tornem visível o que hoje ainda é invisível. E que o nosso trabalho no coletivo se mantenha sempre com o apoio de vocês, né? A equipe da Foniatria é fantástica conosco, sempre nos dá muito apoio, material, tiram nossas dúvidas, nos apoiam nas campanhas também, na elaboração de material que fica disponível gratuitamente no nosso Instagram. Eu queria muito, 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 doutora, agradecer a sua presença, você ter tirado seu tempinho, né, para conversar conosco, que eu sei que é muito corrido. E queria que você
deixasse uma mensagem sobre o TDL, sobre o mês de outubro, a semana de conscientização para nós. Bom, primeiro eu queria agradecer muito vocês. Acho que vocês são extremamente necessárias. Eu quero, Lorena, que você se torne foniatra, você sabe disso, eu sempre falo. Porque a Lorena é otorrino, né? E que entende TDL, está aí atrás, então, é a tua cara. Então, eu torço. Vai ajudar muita gente em Belém fora. Tem foniatra já, e quanto mais melhor. E o que eu tenho para dizer, a linguagem é extrema, às vezes chama muito mais a atenção quando uma criança não fala ou fala muito. Não que isso não seja ruim, não que tem que chamar atenção. Tem que chamar, tem que procurar. Mas às vezes a criança não fala tão errado, mas que fala pouco, ou que não entende muito bem as coisas, ela vai passando desapercebida. Então, a criança que não tem uma boa compreensão de linguagem, muitas vezes entende ordens simples, por exemplo, vamos passear. Às vezes a criança entende, mas não é suficiente. A criança de 7 anos, ela tem que entender muito a idade. Então, um bom exercício, ó, para fazer muito antes a alfabetização com os filhos, conta história, livros, histórias curtinhas, história simples, fábula, mostra o significado daquela metafórico do texto, explica para a criança, faz alguma pergunta sobre o texto, ou pede para ela te recontar, para ver como que ela consegue estruturar aquele pensamento, coisas simples, próprias para cada idade. E porque isso você vai trabalhando a habilidade dela de processar essas informações linguísticas, de pensar sobre o texto e, ao mesmo tempo, você vai identificando se tem alguma questão que está diferente ali, que é mais fácil perceber. Às vezes eu vejo crianças assim que as mães até leem junto, sabe? Precisa ler, aí pede para a criança contar e a criança está contando tudo nada a ver do que é na história, mas olha a figura e fala da figura e outra coisa, assim, a figura, ou só nomeia as figuras. E eu vejo que às vezes as mães não percebem que isso não está adequado, que você precisa ver se ela conseguiu processar as informações também que você falou. Obviamente que dentro da capacidade da idade de cada criança, né? Não vai colocar um Shakespeare, né? Para uma criança, Não vai dar. dependendo da capacidade, mas isso é uma forma tanto dela treinar a habilidade de letramento, né? De compreensão, quanto você identificar se ela realmente entende as coisas, porque às vezes você acha que entende tudo e ela tem dificuldade de compreensão de isso só vai aparecer lá na frente. E quanto antes vê, mais rápido a gente processa isso, trabalha e intervém de uma forma adequada e minimiza os problemas futuros, né? Então, E também, assim, quando você está atento ao desenvolvimento do seu filho, que você consegue perceber logo, às vezes você acaba empacando na questão de não ser validado, né? Então, para os profissionais que estão aqui na live, um pedido, né? Que a gente nunca invalide uma queixa, uma dúvida de uma mãe, de uma família, porque a família passa muito mais tempo com a criança do que qualquer profissional. E aí, E outra coisa que eu também costumo dizer é que nenhuma família quer admitir que o seu filho tem alguma coisa. Quando você chega com um profissional dizendo eu acho que ele tem, é porque ela já pensou muitas vezes antes de falar aquilo, né? exatamente. Precisa acolher isso e se você não souber naquele momento, não conseguiu identificar nada, acompanhe, né? Se disponha a ser ouvido, né? A ser o ouvido para aquela família. Eu acho que dentro da saúde, assim, existe uma questão muito grande que é o automático, né? Então, a gente precisa, como princípio básico, para ser um profissional da saúde, conseguir ouvir o outro. Então, é ouvir e acolher. Perfeito. Ouvir o pai é fundamental. É fundamental. É exatamente ninguém
vai lá no teu consultório, porque quer ir, já pensou muito. E às vezes é você que está sabendo entender o que está, né? A gente tem que pensar nisso, né? Você não sabe tudo. Então, às vezes, você não está conseguindo identificar, você não está conseguindo entender o que está acontecendo, mas você tem que confiar, você tem que procurar, você tem que entender. É isso, ouvir e acolher. Perfeito. Acho que E essa é a. uma outra questão também que acontece em consultório, que é quando você, enquanto profissional, consegue identificar alguma coisa, mesmo que não tenha sido aquele motivo da consulta, né? Você pontua para a família e a família tem uma certa resistência a aceitar aquela informação. É importante que a gente não deixe de falar, certo? Porque quanto mais pessoas falarem a mesma coisa, maior vai ser a chance daquela família realmente acolher a informação e cuidar da criança, né? Então, é que a gente consiga ser efetivo no nosso trabalho. E saber como falar, assim, empatia, né? Colocar no lugar, né? Eu acho assim, eu sempre, os filhos, né? Quando a gente, eu não sei, acho que a gente muda. Eu falo, o mundo, não que a gente já não, né? Existe uma personalidade, mas o mundo se divide entre quem tem filho e quem nem tem filho. Eu sempre penso assim. E se coloca no lugar daquele pai, daquela avó, daquela pessoa que está ali buscando ajuda, né? É isso, empatia. O, é o princípio, né? Até para falar, até para dar a notícia, para pedir exame, né? Porque às vezes a gente tem que ter exame, pedir, né, Lorena? Às É, vezes tem um exame delicado, né? Tem que ter cuidado, mas tem que pedir, né? é verdade. Para excluir outras coisas, né? Para cuidar da criança de forma integral, né? Doutora, eu falaria aqui o resto da noite. Lorena, me desculpa do meu áudio, viu? Juro. Deu para entender tudo. Eu acho que é o áudio que tá ruim. Ai, Nos momentos em que não foi possível ouvir, nós fizemos leitura labial e tá tudo certo. nossa, Foi um reforço visual, pronto. lá vou eu gastar meu dinheirinho no celular. Oh, meu Deus. Preciso. Uma última observação é também os pais, né? Eu falo assim, pelo que eu vivi aqui no processo de diagnóstico do meu, né? Eu tenho um filho só, o nome dele é Gael, ele tem 7 anos, e foi uma jornada muito longa até chegar no TDL, né? E eu lembro que sempre que eu pensava em ir com outro profissional e contar toda a história de novo, eu não dormia na véspera, eu sofria, eu pensava, meu Deus, eu vou reviver aquela dor. E de fato é isso, né? Do lado daqui, do lado de mãe, de fato é isso. Então, assim, é que nós, enquanto profissionais, também tenhamos o olhar no final de arredondar as coisas, né? Eu costumo perguntar para as mães, agora me conta o que que o seu filho tem de melhor. Me conta quem é o seu filho fora tudo isso. Isso é importante. A gente falou disso, mas isso é fundamental. A gente, aliás, a gente mostrar, né? Olha como é sensacional nisso daqui. Olha como ele vai bem. Inclusive, eu escrevo até. Ele é ótimo nisso. Isso é meio da adaptação. Isso eu tenho que falar para a escola. Isso é a forma da gente ajudar a criança a se desenvolver, que é o ponto forte. E falar isso para a mãe. Olha como ele é ótimo nisso daqui. Porque, assim, todo mundo tem uma coisa boa, uma coisa ruim, né? Isso então, é um papel muito importante mesmo. Você tem toda a razão quando a gente está atendendo, né, criança. E é importantíssimo depois para a adaptação escolar, para o aprendizado, para a orientação da escola, né? Com certeza. E imagina aquela criança que dá trabalho o dia inteiro e você recebe o relatório dizendo que ele é maravilhoso nisso, maravilhoso naquilo. Você já vai quebrando aquele gelo de quem está recebendo, né? É bem legal. Bem Ah, legal. Então é isso, doutora. Quero agradecer demais pela sua presença. A live vai ficar gravada. Vocês também podem assistir depois do nosso canal no YouTube. O canal do Juntos do coletivo Juntos pelo TDL, né? E, por favor, vão às caminhadas, vão ao encontro aqui em Belém também, que tudo se isso fortalece. Oi? inscrevam E na, se inscrevam na aula da ABOL, do Departamento de Foniatria, que vai ser um show. né? Vamos ganhar sensacional, Oi? viu?
Vão ter ótimas foniatras lá dando aula e respondendo dúvidas. E a gente vai ser um momento para a gente conversar, bater papo também. E elas todas são muito estudiosas, muito atualizadas, então as informações elas são fidedignas. Que também é importante falar isso, né, doutora? Que às vezes a fonte de informação ela é uma fonte duvidosa, né? Então, fontes que limitam, por exemplo, o TDL, a linguagem, elas são fontes que acabam dificultando esse diagnóstico, né? Então, por favor, vejam a live da ABOL, né, do Departamento de Foniatria, que nós vamos divulgar também aqui no Instagram, tá bom? Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.